vamos para o quadro O que a Bíblia diz. Temos aqui algumas perguntas de alguns irmãos, algumas irmãs que nos ligaram. Estaremos então aqui respondendo com o pastor Natanael Rinaldi Filho. Primeira pergunta, pastor. A irmã Zunária. Por que Rebeca, quando viu Isaac, se cobriu? Nós encontramos no livro de Gênesis, capítulo 24, verso 65. Gênesis, capítulo 24, versículo 65. E Isaac saíra a orar no campo, sobre a tarde. E levantou os olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou os olhos, e viu a Isaac, e lançou-se do camelo, e disse ao servo: quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: este é meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. E Isaque trouxe-a para a tenda da sua mãe Sara, e tomou a Rebeca, e foi-lhe por mulher, e amou-a. Assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Podemos ver que isso era um sinal de submissão, que naquela época existia. A mulher colocava o véu como um ato de submissão, o mesmo capítulo, livro de Gênesis, capítulo 38, no verso 14, nós encontramos também essa situação ocorrida com Tamar, que quando viu o seu sogro, ela cobriu a sua cabeça com um véu. Também podemos aqui observar, né, pastor, que quando Rebeca estava fazendo esta viagem da casa dos seus pais, que foi acertado ali um acordo para que ela pudesse casar com Isaac, né? Ela estava fazendo essa viagem, uma comitiva, acompanhada do servo de Abraão. Nós percebemos que ela não estava com o véu, enquanto fazia a caminhada. Mas quando ela tem esse encontro com Isaac, que ela pergunta para o servo quem é, e ele notifica que aquele ali é o seu futuro esposo, então ela coloca o véu. Como o pastor falou, demonstrando que estava debaixo da sua autoridade, também podemos dizer que era uma demonstração que ela aceitava Isaac como esposo. E a partir daquele momento estaria debaixo da sua autoridade, da sua submissão. Então aquele gesto que ela colocou o véu quando foi apresentada, podemos dizer assim, para Isaac, ali ela estava demonstrando que aceitava ele como esposo. Tanto que diz aqui o versículo 67, que Isaac trouxe-a para a tenda da sua mãe. Então ali eles se casaram, Isaac foi consolado e Rebeca foi-lhe por mulher. Então, uma demonstração de submissão, de autoridade, que agora, a partir daquele momento, estaria aceitando ele como esposo. Temos uma outra pergunta aqui, pastor, de uma pessoa que não quis se identificar, e ele pergunta o seguinte: é compatível ao cristão o serviço militar? Aí o irmão diz assim: pois Deus é quem tira a vida. Então, como pode uma pessoa
ser um militar? É compatível o serviço militar para um cristão? O que a Bíblia diz a respeito disso? Vamos ler Romanos, capítulo 13, dos seus versos 1 a 4. Romanos, capítulo 13, fala sobre a submissão à autoridade. A partir do versículo 1. Vamos fazer a leitura. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são para terror, para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem, e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Então aqui encontramos e devemos entender que Deus, ele instituiu 3 governos. O primeiro governo é o da família. O segundo governo é o governo das nações. E o terceiro governo é o governo da igreja. Então o apóstolo Paulo, nesses capítulo 13, 12 e 13, ele está falando da aplicação das suas doutrinas, que vão do capítulo 1 de Romanos ao capítulo 8, que nos falam principalmente da justificação pela fé. E ele, na sua aplicação, fala que nós devemos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformar com este mundo. De maneiras que esses capítulo 12 em diante, eles vão falar da aplicação, de como nós devemos aplicar o conceito, a doutrina da palavra de Deus nas nossas vidas. E aqui Paulo está colocando bem claramente, esteja sujeita às autoridades superiores, de maneiras que essas autoridades devem ser respeitadas, independente de partidos políticos, porque são colocadas pela vontade popular e Deus aprova. A única maneira de se insurgir é quando, como aconteceu com Pedro e João, quando eles foram orientados que não falassem mais do nome do Senhor Jesus na cidade de Jerusalém. E aí Pedro respondeu o quê? Importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Então, quando vai contra a palavra de Deus, a autoridade de Deus prevalece. Mas estas autoridades, elas promovem o bem-estar, elas promovem a ordem social. Imagina se não tivesse polícia, como grupos hoje em dia querem fazer, isso viraria um caos. De maneira que essas pessoas que estão ao serviço do povo, de proteger o povo, devem ser honradas. Infelizmente não vemos isso, pessoas jogando pedras, bombas contra os policiais. Isto não está certo, porque está resistindo contra a ordenação de Deus. E
Paulo aqui chega a dizer: mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz mal. Em nosso país não existe a chamada pena de morte, mas nós sabemos que em muitos países tem a pena de morte. Então, aqui está fazendo esse instrumento, porque a espada não é para fazer simplesmente um agrado, mas espada aqui significa morte, de maneiras que isso traz o bem-estar, a ordem social, e queremos dizer sim que uma pessoa que está, mesmo um cidadão cristão, como nós vemos vários exemplos na Bíblia, né, como aqueles centuriões que o Senhor Jesus teve um encontro, eram pessoas que estavam fazendo esse trabalho e foram alcançadas pelo poder de Deus. E nós vemos que nas igrejas, geralmente as pessoas que são policiais, pessoas que são das Forças Armadas, são excelentes crentes. Por quê? Porque tem aquela submissão, aquele respeito, o que não acontece com uma pessoa que muitas das vezes não passou por um período desse de treinamento nos quartéis e nas polícias. Então, não vemos nenhum problema de uma pessoa cristã fazer o seu trabalho para manter a ordem social no país. Interessante, né, pastor, que nós encontramos na história de Israel, vemos que Israel tinha um exército, sempre teve um exército regular, permanente, treinado para vencer as batalhas. E nós também encontramos na Bíblia que o primeiro exemplo de serviço militar foi colocado por Abraão, quando o rei de Elão e seus aliados levaram o seu sobrinho Ló cativo. Abraão ali pegou os seus criados, treinou 318 criados, formou ali um exército. Primeira vez que nós encontramos na Bíblia, sendo formado ali um exército por Abraão, implantando o serviço militar para poder salvar, socorrer o seu sobrinho. Então, não há nenhum problema, né? Desde que o soldado exerça a sua profissão com respeito, com caráter, com dignidade, não há nenhum problema. Agora que o consulente, o irmão, a irmã, ele questiona o seguinte: mas não é Deus quem tira a vida? Pode um policial, por exemplo, cristão, ele pode matar? Como é que ele pode ser um crente se ele tem que matar? É o questionamento aqui do irmão. Então, o que nós entendemos aqui? Que, no caso aqui, a pessoa está citando Deuteronômio capítulo 5, versículo 17. Então, só em casos extremos que o cristão policial pode pode matar, né? Porque um dos mandamentos é não matarás. E nós sabemos que a vida humana é preciosa para Deus. Mas há casos em que, se o policial ou o militar não matar o inimigo, esse inimigo vai matar outras pessoas. Aí sim, é justificado matar para salvar vidas. Deus também não condena quem mata em legítima defesa, embora seja uma situação muito triste. Então, ter de matar é uma situação que nunca deveria acontecer, mas é uma realidade que muitos militares têm de enfrentar para proteger a sociedade.
conforme o pastor leu, em Romanos, capítulo 13, os militares são ministros de Deus. A Bíblia chama de ministros de Deus e não traz de balde a espada, porque é ministro de Deus vingador para castigar o que faz o mal. Então, dentro do que foi apresentado aqui, como ministro de Deus, é vingador para castigar o que faz o mal. Então, não há nada que seja incompatível com a fé cristã. Dando então prosseguimento ao nosso programa, o quadro O que a Bíblia diz, temos aqui outra pergunta. O irmão Eduardo está perguntando: como posso ganhar uma testemunha de Jeová para Cristo? Como posso evangelizar uma testemunha de Jeová? Aqui existem várias colocações que não só para uma testemunha de Jeová, mas para todos os adeptos de seitas, nós precisamos entender que o campo que nós temos que atuar é o campo das ideias. E a nossa argumentação é uma argumentação bíblica. Precisamos conhecer bem a doutrina da salvação em Cristo Jesus e também conhecer os pontos doutrinários de outros pensamentos religiosos. Daí a importância desse curso que nós temos aqui, apologético. Porque quando a pessoa tem uma informação sobre esses adeptos de seita, ela vai ter uma noção do que eles creem, quais os seus pontos doutrinários. E nós precisamos ter o mesmo sentimento que teve o apóstolo Paulo quando estava ali na cidade de Atenas, em Atos capítulo 17, verso 16, que diz assim: e enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. O que isso significa dizer? Que, infelizmente, nós temos uma indiferença com relação à questão da evangelização. E nós precisamos ter essa comoção, como diz aqui o texto, se comovia. Em outra tradução diz, o seu espírito se revoltava de uma maneira santa. Não de revolta como de chutar uma imagem, isso não é compatível, de ser agressivo, mas de aproveitar esse momento de dialogar e mostrar biblicamente os pontos errados que essa pessoa defende. E aguardar que o Espírito Santo de Deus possa promover o convencimento, porque quem convence é o Espírito Santo. Mas, ao mesmo tempo, a palavra de Deus, ela tem essa finalidade, porque a fé vem pelo ouvir. Então existiam nesse texto de Atos os chamados epicureus e estoicos que contendiam com Paulo, como pode acontecer, como esse caso aqui das testemunhas de Jeová. Paulo, ele iniciou a conversa dizendo que eles eram muito religiosos, fez uma espécie de elogio, e Paulo aproveitou aquele momento para dizer a respeito do Deus desconhecido. Esse grupo de testemunha de Jeová também, eles creem num Deus que é Jeová, que para eles não é o Senhor Jesus Cristo, não é a Trindade. Então tem muitos pontos, podemos começar por aí, dizendo que
eles não creem na Trindade, não reconhecem o Senhor Jesus Cristo, falam que o Senhor Jesus Cristo é o arcanjo Miguel, que o Espírito Santo é uma força ativa, e por aí vai. Então é um ponto fundamental da fé cristã, a doutrina da Trindade, o qual eles não creem. E daí tem muitos outros pontos, como as suas falsas profecias, saber da sua origem. Charles T. Russell, né, que foi um evangélico no seu início, e depois ele teve uma influência de Miller, e a partir daí fundou esse movimento, que infelizmente tem um crescimento muito assombroso. E eles fazem esse trabalho de campo para se livrar do chamado Armagedon. Armagedon. O seu reino vai ser aqui na terra e assim por diante. Importante, né, pastor, conforme a irmã está perguntando, como conduzir uma testemunha de Jeová para Cristo. Sempre apresentando Cristo, né? Porque Ele é o único que pode salvar. Então você pode estar conversando, mas sempre tem que mostrar que só o Senhor Jesus salva e liberta. E também mostrar para esse grupo religioso que estão sob a influência do maligno, porque o erro religioso, por trás do erro religioso, tem uma influência diabólica, né? Com a Bíblia na mão, estão enganando. Então, mostrar também que as suas mudanças doutrinárias. Tem uma coisa que uma testemunha de Jeová fica perturbada, é quando você mostra para eles, com provas documentais, suas mudanças doutrinárias. Que nós sempre observamos nesta seita, que eles constantemente mudam. Por exemplo, o pastor falou que hoje eles não adoram o Senhor Jesus, não aceitam o Senhor Jesus como Deus. Mas se você for procurar na literatura deles, antigamente não. Eles adoravam Jesus, aceitavam que Jesus era Deus. E hoje não, uma mudança doutrinária. Então você pode mostrar como é que eu vou confiar no corpo governante, confiar na sua religião. Isso é uma religião que hoje prega uma coisa, amanhã prega outra. Antigamente proibiam vacina. Quantas crianças não morreram, filhos de testemunho de Jeová, porque os pais foram ensinados que era pecado vacinar seus filhos. E hoje já está liberado. Então essas mudanças doutrinárias levam, eles ficam perturbados. Por exemplo, datas que eles marcaram para o fim do mundo. A história das testemunhas de Jeová, todos nós sabemos, eles marcam constantemente uma data para o Armagedon e ficam trabalhando em cima daquela data. Quando surge aquela data que foi marcada, não acontece nada e eles marcam uma outra data. E você pode então mostrar, olha, vocês marcaram o Armagedon para 1914. Tenho aqui provas documentais. Nós temos aqui na igreja as literaturas deles que provam. Nada aconteceu. Década de 70, abertamente, eles declaravam que o Armagedon seria em 1975. Outubro de 75. Tem texto marcado que espera a década de 70. Pessoas ficaram apavoradas, deixaram os seus empregos. Pessoas abandonaram aqui a companhia Docas, porque é o Armagedon. Jovens saíram do colégio, não queriam mais estudar. Por quê? Para que vou estudar? Para que eu vou casar? O Armagedon vai acontecer em 75. Uma decepção. Não aconteceu. Ano 2000, temos literatura deles aqui que provam que eles declararam que a partir do ano 2000, nunca mais nós vamos sair de porta em porta. Vamos terminar esse trabalho. Por quê? A partir do ano 2000, vai ser o novo milênio, o Armagedon garantiram que não passaria do ano 2000. E eles estão aí. 2017, continuam pregando falsa profecia.
Então, mostrar para eles isso aí é fundamental. E quando, o pastor, temos essa experiência, quando encontramos uma testemunha de Jeová e mostramos para eles as mudanças doutrinárias, as falsas profecias, eles se perturbam, porque não tem como negar. Então, como confiar no ancião? Como confiar no corpo governante? Como confiar na revista Sentinela, se ela constantemente muda de doutrina? Você pegar uma Sentinela antiga, uma revista, como nós temos aqui, mostrando lá um cálculo, e o Armagedão ia ser em 75. Você mostra para ele, pronto, ele abaixa a cabeça, vai dizer que você é um apóstolo e vai embora. Por quê? Está documentado. Aí depois de que você mostrar os erros doutrinários, mostrar que Jesus é o Salvador. E é importante evangelizar as testemunhas de Jeová, porque eles também têm alma, né? E eles vão para o inferno. O que nós vemos nesse grupo é que antes, eu creio, eu não tenho esse conhecimento, deles saírem nas ruas, eles são muito bem instruídos para não entrar nesse diálogo. No caso aí o que o irmão Eduardo está perguntando. Porque quando entramos em alguns questionamentos, como o irmão apontou, o que eles fazem? Ah, vamos embora. Ou eu vou chamar o ancião para conversar consigo. Geralmente é isso que eles fazem. Eles não dão abertura para haver um arrazoamento em suas mentes. Eles são já treinados para não aceitar uma contradição àquilo que eles estão falando. Então eles são muito ardilosos para pegar pessoas de pouco conhecimento. Mas quando pegam uma pessoa que tem uma base bíblica, eles acabam se enrolando todo porque realmente não tem a argumentação que suplante essas grandes realidades. E nem os líderes, os anciões também, quando eles sabem que você tem as provas documentais, eles não vêm conversar, eles fogem, porque não tem como contestar. Tá claro ali, eles gostam de conversar, de dialogar com pessoas que não conhecem a sua história de fraudes, de engano, de mentira. Infelizmente, são milhares de pessoas que estão perdidas nesta seita e em outras, e precisam ser alcançadas pelo Evangelho. É um campo missionário, pastor. As seitas é um desafio para nós evangélicos. Levar o Evangelho para as pessoas que estão envolvidas no erro religioso.